é bom sabermos que temos um Deus que cuida de nós. Não importa a situação, Ele sempre está conosco e Ele sempre cuida de nós. Eu quero dar as boas-vindas de novo para você que está aqui presencial com a gente no culto hoje. Para quem está no Zoom também, eu quero já deixar um convite para você vir presencial na semana que vem, porque eu tenho certeza que vai ser um culto especial. A gente tem ceia, então cantar junto, ceiar junto é sempre muito gostoso e bom. Então, você está convidado a vir presencialmente na semana que vem. Se você não vier, não esqueça de preparar a ceia na sua casa, porque nós queremos ter esse momento de compartilhar a obra de Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Então, nós queremos lembrar disso e nós fazemos isso através da ceia. Então, prepare os itens na sua casa, mas se você puder, se prepare durante a semana para vir presencial, porque vai ser muito bom. Na terça-feira a gente não tem grupo familiar, é feriado, então aproveite com a sua família, passe o tempo junto, curta esse tempo, né, que nós vamos ter em família, com os amigos. Aproveite para convidar alguém para vir no próximo domingo no culto junto com você. Não esqueça de compartilhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida com outras pessoas que ainda não conhecem Ele, que ainda não conhecem o seu amor, que ainda não conhecem aquilo que Jesus fez por você. A sua história, o seu testemunho é a melhor forma de contar quem Jesus é e aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, compartilhe isso com alguém, tenha esse tempo junto com alguém que você ama, alguém especial, e aproveite para compartilhar disso e convidar a pessoa para estar com a gente no próximo domingo no culto. Na quinta-feira a gente tem Ori Church, presencial e online, então você pode vir também até a nossa casa, ou você pode participar pelo Zoom. É um momento em que nós oramos juntos, onde nós oramos, né, pelo que tem acontecido no mundo, onde nós oramos uns pelos outros. Então, se você tem um pedido de oração, você pode nos enviar também, porque nós queremos orar por você e com você. Então, não perca a oportunidade, esteja junto e ore junto conosco. Você pode contribuir com a NC Church, com essa obra maravilhosa, com aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, financeiramente também, além de ser, né, um voluntário, alguém que serve nessa obra, alguém que participa, você pode contribuir financeiramente através do Pix, é o dízimo e a oferta. E na Bíblia, né, Jesus colocou várias vezes que o que importa não é a quantidade, mas é a intenção do seu coração. Dar com alegria. E nós sabemos que Ele sempre nos recompensa. Então, você pode contribuir através do Pix, que é o nosso e-mail, hello@sounovacriação, sem cedilha e sem tio.com. Então, você tem essa oportunidade de servir nessa obra. Agora eu quero te convidar a escutar a palavra que o pastor Rami tem para ministrar para a gente. Eu quero te lembrar de fazer anotações, de pegar o bloco de notas do celular, papel e caneta, se você for old school. Às vezes algumas pessoas gravam mais se elas escrevem. Então, se esse é o seu caso, pegue o papel e a caneta e anote aquilo que ficou mais importante para você e compartilhe com alguém durante a semana. Hello, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Que alegria poder junto com você cultuar, celebrar, adorar, exaltar a esse nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? É um prazer para nós, como filhos de Deus, adorar, bendizer, exaltar a Deus. Amém? Estamos falando um pouco sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. E quando nós falamos sobre cuidado, então nós precisamos entender a quem Deus ele está se referindo. Né? E quando Deus ele olha para a humanidade, ele vai encontrar dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Aqueles que já são filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que entregaram o seu coração a Jesus e que decidiram andar e viver para Deus, esses são os filhos de Deus. Eles têm o seu nome escrito no livro da vida. E também vamos encontrar aqueles que não são filhos de Deus. Aqueles
que ainda precisam ser alcançados com o Evangelho. Aqueles que precisam ainda ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e se render a esta obra maravilhosa e extraordinária. E o cuidado de Deus, que Deus tem para com a humanidade, ele está focado para os filhos de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Quantas pessoas, enquanto Jesus estava caminhando sobre a face da terra, que Jesus viu que andavam aflitas, que andavam desorientadas, que andavam sofrendo porque não tinham um pastor, não tinham a salvação. E Jesus disse, para estas pessoas eu vim. Para quê? Para cuidar da vida destas pessoas. E quando nós anunciamos o Evangelho, levamos Jesus para essas pessoas e elas aceitam Jesus, a partir daí, a vida começa a mudar, Deus começa a cuidar da vida dessas pessoas. Quando, porém, nós nos calamos e nós não anunciamos o Evangelho, não testemunhamos daquilo que Jesus fez na nossa vida, nós estamos impedindo estas pessoas de experimentarem esta vida extraordinária e maravilhosa com Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos sempre testemunhar, falar do grande amor de Deus, falar das maravilhas de Deus, falar da obra de Deus, aquilo que Jesus já fez na nossa vida, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda fará. Porque a obra ainda não está completa. Deus ainda tem grandes coisas para a minha vida, para a sua vida. E nós precisamos testemunhar isso para as pessoas. Hoje à noite queremos falar um pouco, o cuidado de Deus, ele proporciona descanso. O cuidado de Deus proporciona à vida dos seus filhos descanso. E o texto dessa noite, Mateus capítulo 11, os versos 25 até 30, a palavra do Senhor diz assim: naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto estava meditando sobre esse texto, tantas coisas, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e nós não vamos ter tempo para falar todas elas nessa noite. Se a gente já só parar nos sábios e cultos, ou nos pequeninos, só ali já tem tantas revelações daquilo que Deus ele está ensinando para nós, para mim e para você. Mas nós queremos falar hoje, nessa noite, sobre o cuidado que leva para o descanso. E eu sempre precisava voltar descanso, porque era essa palavra que Deus ele quer deixar para você hoje. Continuamos a falar do cuidado de Deus para com a nossa vida, para com a minha vida, para com a sua vida. Nesse texto em específico, Jesus diz, venham a mim todos. Venham a mim todos. Ele não está dizendo apenas os filhos, ele também está dizendo aqueles que não são filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus ele tem algo para dar para a humanidade. Fato é que a humanidade precisa de cuidados, tanto para o corpo físico como para a sua alma. Quando Deus contempla a humanidade, ele sabe o que cada pessoa necessita. Deus não se esqueceu da sua vida.
Quando ele olha para a sua vida, ele olha para a sua vida especificamente só para você. E ele sabe certinho tudo o que você está necessitando e precisando. Assim como para a minha vida, assim como para a vida de todas as pessoas. As nossas necessidades e cuidados não precisam ser iguais. Talvez eu tenha alguma necessidade, necessite de algum cuidado, e você outro, não precisa ser igual. Mas a fonte de onde provém o cuidado para aquilo que necessitamos é a mesma. A fonte é a mesma. E o nome dessa fonte se chama Jesus Cristo. Tanto aquilo que eu preciso, quanto aquilo que você precisa, nós vamos encontrar nessa fonte chamada Jesus Cristo. Por causa disso, Jesus diz: vinde a mim. Ele é a solução. É nele que nós vamos encontrar cuidado e descanso. Mas também é importante sabermos como Deus, ele vê a minha vida. Como Deus, ele cuida de nós. Então, é muito, muito importante você saber como Deus olha para a sua vida. E isso nos leva ao primeiro pensamento, ao primeiro ponto dessa noite. As 3 divisões do ser humano. Sim, eu e você, nós como pessoa, nós como ser humanos, somos divididos em 3 partes. Para Deus, o ser humano é um ser trino, um ser dividido em 3 partes, e são elas: espírito, alma e corpo. Sempre nessa sequência. Quando Deus olha para a sua vida, ele olha para o espírito, ele olha para a sua alma, ele olha para o seu corpo. Então, quando Deus, ele contempla a nossa vida, ele já olha para essas áreas da nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós lemos que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, toda a alma e todo o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conservado irrepreensível. Então, percebe que em 1 Tessalonicenses 5:23, ele coloca as 3 divisões. Quando Deus olha para você, ele diz que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam conservados irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou trino. Lá na criação, quando Deus formou o homem e a mulher, ele criou o homem trino. Deus deu ao homem um espírito para que, através e por meio do espírito, ele pudesse se relacionar, ter um relacionamento com o ser humano. Por causa disso, nós somos espírito, nós temos um espírito para nos relacionarmos com Deus. Então, o espírito sempre me vai levar para Deus. Porque Deus é espírito. Então, nós temos uma comunhão com Deus espiritual. A alma, Deus criou para que nós pudéssemos nos relacionar uns com os outros. Então, eu tenho uma alma, né, para que eu possa me relacionar com você e você comigo, uns com os outros. E o corpo Deus nos deu para vivermos sobre a face da terra. Ninguém tem autoridade para viver sobre a terra sem um corpo. Preciso de um corpo. O Espírito Santo que Jesus nos dá, ele habita em nós. Então, ele habita nesse corpo. E por causa disso, ele pode se mover sobre a face da terra. Então, nós temos um espírito para relacionarmos com Deus, temos uma alma para relacionarmos uns com os outros e temos um corpo para vivermos sobre a terra. Somos um ser trino, né? Temos 3 áreas específicas da nossa vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta, para que você possa meditar e refletir sobre esta pergunta. O homem, ele permanece na mesma condição em que foi criado, como sendo um ser trino que tem espírito,
alma e corpo? O que você acha? Depois que o homem pecou, depois que ele caiu em pecado, o homem ele continua sendo um ser trino que tem espírito, alma e corpo? E eu quero te responder com um texto das Escrituras Sagradas, em Efésios capítulo 2, versículo 5, nós lemos que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. O que o texto falou? O texto diz que nós estávamos espiritualmente mortos. Depois do pecado, depois que o homem caiu em pecado, o homem não era mais um ser trino. Então, a resposta para essa pergunta, se o homem permanece na mesma condição, tendo espírito, alma e corpo, é não. Depois que o homem pecou, o homem não tinha mais o espírito. Ele era espiritualmente morto. E por isso, ele não tinha mais um relacionamento com Deus. O pecado interrompeu o relacionamento do homem para com Deus. Do homem para com Deus. O ser humano passou, a partir do pecado, a viver pela sua alma e pelo seu corpo. Isso é muito importante você saber. Todo aquele que não é filho de Deus, ele apenas vive pela sua alma e pelo seu corpo. Todo aquele que não é filho de Deus, vive pela sua alma e pelo seu corpo. Amém? Como Deus nos vê? Como Deus vê as pessoas sobre a face da terra? A humanidade caída, ele os vê como sendo espiritualmente mortos, vivendo pela alma e pelo corpo. Mas aos seus filhos, porque creram e receberam Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, por causa disso são filhos de Deus, Deus os vê como alguém que tem espírito, alma e corpo. Deus os vê trino novamente. Que maravilha, não é verdade? Para aquele que não tem Jesus, ele apenas consegue viver pela sua alma e pelo seu corpo. Mas para aquele que já é filho de Deus, ele novamente tem um relacionamento com Deus, porque ele tem uma vida espiritual. Ele nasceu, ele foi criado feita uma nova criação espiritual. Então, aquilo que ele perdeu com o pecado, Deus novamente dá a ele agora uma nova vida espiritual. E os filhos de Deus, eles agora têm essa vida, esse relacionamento com Deus, eles têm o relacionamento com o próximo e eles vivem sobre a face da terra. Todo aquele que não é filho de Deus, ele apenas tem um relacionamento com os próximos. Ele não tem relacionamento com Deus e vive sobre a terra. É dessa forma que Deus vê a humanidade caída. Deus, ele quer mudar a situação da humanidade caída em pecado. Deus não quer que eles vivam sem a presença do seu Espírito. Deus não quer que a humanidade caída viva sofrendo. Deus não quer que a humanidade caída viva longe dos seus propósitos. Deus quer mudar a situação daqueles que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida. O que essa humanidade precisa fazer? Ela precisa crer, ela precisa receber o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se você que está ouvindo essa ministração, e você tem dúvida se você é ou não é filho de Deus, você pode, neste momento, deixar de ter dúvida. Basta você dizer, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu viestes em terra, eu creio que Tu morrestes na cruz para perdoar os meus pecados, eu hoje Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu Te agradeço pelos perdão dos meus pecados, eu Te agradeço porque agora, a partir de agora, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus e o meu nome está escrito no livro da vida.
Obrigado, Jesus, pela salvação da minha alma. Amém. Basta fazer essa oração. Se você crê nessa oração, você passa a nascer de novo e o Espírito Santo passa a habitar em você e começa um relacionamento de pai para com filho. Deus, que é Espírito, se revelará a você que agora tem uma vida espiritual. Essa é a solução para a humanidade caída. Um segundo aspecto que eu quero deixar para você. Então, primeiro, como Deus nos vê? Ele nos vê espiritual e corpo. E agora, o cuidado de Deus, como segundo aspecto, ele toca a nossa alma. Mateus 11, versículo 28 e 29, diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus, ele é craque. Jesus, ele faz isso, ele consegue dar nó no nosso entendimento, não é verdade? Se somos espírito, alma e corpo, ou se apenas nós vivemos como alma e corpo, que ainda não somos filhos de Deus, não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o cuidado de Deus não deveria de ser sobre todo o meu ser, sobre o meu espírito, sobre a minha alma e sobre o meu corpo? E Jesus diz apenas que venham a mim e vocês acharão descanso para as vossas almas. Por quê? Por quê? Por qual motivo o cuidado de Deus diz apenas respeito à minha alma? Eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre o Espírito. Eu sou Espírito. Eu tenho uma vida espiritual. Olha o que está escrito em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Deus, ele não cuida do espírito. Porque Jesus, quando disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso às vossas almas, por que Jesus deixou o espírito de fora? Porque o espírito está pronto. O espírito está pronto. Não há mais nada a ser feito no espírito, ele está pronto. Se tenho Jesus, sou uma nova criação espiritual, e essa nova criação, ela está pronta, a obra está consumada. Meu irmão, você é uma nova criação espiritual, e como nova criação espiritual, tudo aquilo que Deus tinha para fazer, ele fez no seu espírito. Não há mais nada a ser feito, você já é uma criação, já está pronto. Se vivo pelo Espírito, vivo por aquilo que está pronto. Essa é a nossa vida. Esse é o segredo do viver do cristão, do Filho de Deus, que o leva a caminhar em vitória. Não conquistando a vitória, mas já caminhando em vitória. Não há mais nada a ser feito, nenhum trabalho, nenhuma obra. Ele está pronto. Então, guarde isso no seu coração. Quando Deus olha para a sua vida espiritual, ele olha, ele contempla algo pronto. Nós não vivemos espiritualmente enfermos, nós não vivemos espiritualmente tristes, nós vivemos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus produz alegria, gozo, paz, nós caminhamos por aquilo que está pronto. Porque Jesus deixou de fora também o corpo. Jesus não disse, vinde a mim e eu darei alívio e descanso para o vosso corpo físico. O que a Bíblia fala sobre o corpo? Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os vossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando Deus olha para o meu corpo, para o seu corpo, ele já tem tudo planejado o que ele fará com esse corpo. E ele diz, esse corpo, essa habitação,
ela é passageira. Eu já tenho para você reservado um corpo glorioso, igual ao de Jesus Cristo. Mateus 5, versículo 29 e versículo 30 diz: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a, atire-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E ainda Mateus 18, 9, nós lemos: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um só olho do que tendo os dois e seres lançado no fogo. Entrar na vida é a expressão usada por Jesus referindo-se à eternidade. Na eternidade nós receberemos um novo corpo. Aonde que nós receberemos um novo corpo? Na eternidade. 1 Coríntios 15, 52. E tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar. Porque haverá no céu um toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram tornarão à vida com novos corpos, que nunca mais hão de morrer. Então nós, os que estivermos vivos, ainda seremos igualmente revestidos de novos corpos. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele sempre olha com a perspectiva da eternidade. Sempre com a perspectiva da eternidade. A perspectiva da terra é temporal. Ela é por um período de tempo. Mas a perspectiva da eternidade é para sempre. É para sempre. Você quer viver como sábio sobre a face da terra? Cuide do seu corpo. Enquanto você está sobre a face da terra, cuide do seu corpo. Mas invista na vida espiritual. Por quê? Porque este corpo, por melhor que você cuidar dele, é temporal. Este corpo não entrará no céu. Nós receberemos uma nova habitação gloriosa, sem falha, perfeita, para todo sempre. Então percebe que quando Deus olha para o espírito, ele está pronto. Para o corpo, ele já tem algo reservado para você. Quantas pessoas já foram ressuscitadas dos mortos? O corpo morreu, ele ressuscitou, mas ele tornou a morrer. Quantas pessoas foram curadas, receberam um milagre no seu corpo físico, mas talvez partiram por uma outra enfermidade. O corpo não é o alvo da nossa vida. Eu preciso cuidar, porque ele é a habitação do Espírito de Deus. Mas Deus tem para mim e para você preparado um corpo glorioso. É a alma do ser humano que precisa de cuidado. Por causa disso, Jesus diz: vinde a mim, e eu darei descanso para a sua alma, não para o seu espírito, porque ele está pronto, não para o seu corpo, porque Deus já preparou um novo corpo maravilhoso para você. Mas é sua alma que precisa de cuidado. A alma, ela é a fonte da razão. A alma, ela é a fonte do conhecimento, das ideias, dos pensamentos humanos. A alma, ela é a fonte das nossas emoções, da alegria, da tristeza, da ira, do ódio, da amargura, da raiva, da inveja. Tudo isso são sentimentos que diz respeito à nossa alma. Uma alma sobrecarregada destrói o corpo. E como que podemos sobrecarregar uma alma? Como será que eu e você podemos ter uma alma sobrecarregada? Através de preocupações, estresse, ansiedade, falta de perdão, mágoa, ira, ódio, inveja, sentimentos facciosos, sentimentos de inferioridade, medo, pânico, fobias,
falta de paz. Tudo o que estiver ligado a sentimentos pode sobrecarregar a sua alma. Também podemos ter uma sobrecarga na mente quando por horas estamos na frente de um computador trabalhando. Então, você tem muita atividade cerebral, tem muito na sua alma, no seu raciocínio. Ou quando por horas você está na frente de um celular ou de uma televisão, você recebe muita informação e essas informações você acaba recebendo na sua alma. Isso também pode sobrecarregar. Trabalhos que exigem muito da mente podem sobrecarregar. Uma alma humana sobrecarregada destrói a nossa saúde física. Ela provoca gastrite e úlceras, irritação de pele, queda de cabelo, crises psíquicas, desmaios, aumento de peso, tremores e por aí vai afora. Certa vez eu estava numa loja e conversei com a atendente do caixa e ela disse: eu já não tenho mais as digitais da minha mão. Você é ansiosa? Sou. E ela começou a perder a sensibilidade na sua mão. O maior mal da sociedade nos nossos dias são as doenças conhecidas como doenças psicossomáticas, aonde a psique, ela fala da nossa alma. Cada vez que você encontrar essa palavra psique, ela vai falar da sua alma, das suas emoções, da razão humana, do saber humano. Somáticas é tudo aquilo que vai somando e vai acrescentando. E o problema das doenças psicossomáticas é que elas são imperceptíveis, por serem pequenas, por serem insignificantes, por terem uma aparência inofensiva. Isso aqui não é nada, aquilo deixa de lado, aquilo. Então, são pequenos sentimentos do dia a dia que a pessoa carrega, que ela não resolve aquilo e vai somando. E sabe o que ela faz no outro dia? Ela tem novos eventos, novas emoções, estresse da vida que vai somando e não acerta. E ela acaba levando o mal de um dia para o outro, e vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. E um dia, de repente, aquilo explode. Por quê? Porque está sobrecarregado. E quando você começa a tratar da vida dessa pessoa, você percebe que são muitas vezes coisas pequenas que não foram acertadas, mas que fizeram estrago na sua alma. E a alma, ela acaba com a saúde física. Juntos, tais pequenos sentimentos causam um grande mal à humanidade, ao ponto de sobrecarregar, de carregar em excesso a alma humana. Por causa disso, Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Teu espírito está pronto. O teu corpo, Deus já tem um novo corpo preparado. Mas a sua alma, ela precisa de descanso, de cuidado. O que causam esses pequenos sentimentos na vida do ser humano? Tiram o sono. Quantas pessoas não conseguem mais dormir? Quantas pessoas, mesmo tomando remédios, não conseguem descansar, não conseguem desligar? Geram intolerâncias. Quantas pessoas já são intolerantes à lactose, à glúten, à frutose e a tantas outras intolerâncias? A palavra de Deus diz para mim e para você: comer de tudo e nada te fará mal. Mas se eu comer isso, eu passo mal, e passa mesmo. Passa mesmo, porque tem um problema na sua alma. E enquanto isto não for resolvido, o teu corpo vai sofrer. Ansiedade e estresse, medo, pânico, depressão, seja leve, seja média ou seja profunda, aflição, choro, vontade de chorar, sem vontade de sair de casa, ou de trabalhar, ou de levantar. São tudo sentimentos na nossa
alma. Eu quero hoje permanecer aqui. Eu quero que você grave isso no seu coração. Quando Deus olha para a humanidade, Ele contempla a vida dos filhos de Deus e contempla a humanidade caída, que ainda não são filhos de Deus. Aos filhos de Deus, Ele os vê como espírito, alma e corpo. Mas a humanidade caída, eles apenas têm alma e corpo. Alma e corpo. Jesus diz para todas as pessoas, sejam elas filhas de Deus, sejam elas a humanidade caída, aonde a salvação não chegou, ele diz, eu tenho a solução para a vossa alma. Eu tenho o remédio para a vossa alma. Eu tenho o descanso para a vossa alma. Por causa disso, Jesus diz, vinde a mim todos. Para os filhos de Deus, Jesus quer ensinar a maneira correta de viver a vida com Cristo. Não pela alma, nem pelo corpo, mas pelo seu espírito. Para aqueles que não são filhos de Deus, que sofrem na sua alma, e Jesus mesmo diz que eles andam aflitos. Jesus quer dizer, eu tenho a solução para a sua alma. Qual é, Jesus? E a solução sou eu, Jesus Cristo. No momento que você me receber como Senhor e Salvador, a sua vida vai mudar. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Todo esse mal, toda essa aflição, eu tomarei sobre mim e você ficará livre dela. Jesus é a solução para os tormentos da alma humana. E sabe o que Jesus quer trazer para a alma humana? Descanso. Descanso. Nós vamos continuar esta palavra na próxima oportunidade. E eu quero também gastar um tempo contando de experiências, de pessoas que estavam sofrendo na sua alma. Não conseguiam dormir. Foram para tudo que é lugar. Mas encontraram a solução em Jesus Cristo. Por causa disso, Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim. Feche seus olhos, deixe orar por você. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque aquilo que foi tirado de nós, quando o homem caiu em pecado, o relacionamento com Deus que foi interrompido, pois éramos pessoas espiritualmente mortas, nós agora temos novamente em Jesus Cristo. Nós nascemos de novo com uma nova criação espiritual e nós podemos ter comunhão contigo, papai. Nós podemos chegar na tua presença com ousadia, com autoridade, com intrepidez. Nós podemos ter comunhão, conversar sobre todas as coisas contigo. Podemos novamente viver uma vida vitoriosa no Espírito, Pai. Pai, mas eu oro por todos aqueles que estão sendo atormentados na sua alma. Eu oro por todos aqueles que sejam parentes, sejam conhecidos, ó Deus, que estão sofrendo tormentos na sua alma, que não conseguem dormir, que estão com estresse e ansiedade, que vivem debaixo de remédios. Pai, eu oro para que elas encontrem a solução em Jesus Cristo, porque Jesus tem o descanso para aquilo que traz tormento para as suas almas, Pai. Pai, eu coloco essas pessoas diante do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que elas recebam aquilo que Jesus tem para dar. Pai, muito obrigado, porque não há nada impossível para o Senhor. Obrigado, porque o teu cuidado quer nos levar a um descanso, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, porque não precisamos viver atormentados, aflitos, angustiados, com medo, ó Pai, depressivos. Nós podemos ter uma vida alegre, nós podemos ter uma vida jubilosa, uma vida que vai conquistando, que vai avançando, independente das circunstâncias, Pai. Eu oro para que o Espírito Santo, Pai, ministre essa palavra no coração de cada um, que abra o seu entendimento espiritual, para que ele possa entender, compreender e viver de acordo. Obrigado, porque o Senhor já tem reservado para nós um novo corpo glorificado. Obrigado, porque o Espírito está pronto.
Obrigado que pela alma nós podemos usufruir descanso. E isso tudo porque o Senhor nos ama. Por isso damos a Ti honra, glória, louvor e adoração. Amém. Amém. Que palavra poderosa. Como é bom sabermos, né, que temos descanso em Jesus. E se você conhece alguém que precisa de descanso, que sofre de tormenta na sua alma, convide essa pessoa para estar conosco no próximo domingo, presencial ou online, porque eu tenho certeza que ela precisa ouvir alguma coisa ou alguma palavra que o pastor Rami tenta compartilhar com a gente na semana que vem. E ele falou agora que nós queremos orar por essas pessoas também. Então, se você conhece alguém que precisa de oração nessa área, ou que tem sofrido desse mal, convide essa pessoa para estar conosco aqui presencialmente no próximo domingo. Lembrando mais uma vez, na terça-feira a gente não vai ter grupo familiar. Aproveite para estar com as pessoas que você ama, quem você tem convidado para estar conosco na igreja. Gaste esse tempo com essas pessoas, porque elas precisam do amor e elas precisam conhecer Jesus, e você é a pessoa que vai trazer elas para Jesus e conhecer esse amor que só Ele tem e essa liberdade que só Ele pode nos dar. Na quinta-feira a gente tem oração presencial ou online, então não deixe de enviar os seus pedidos de oração e de participar junto conosco. Quero desejar para você uma ótima semana e até quinta-feira na oração.